Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao seu curso de JDA Discord. Esta aqui é a sexta videoaula, vamos dar continuidade ao assunto de banco de dados. Antes de iniciar, como sempre, vamos fazer um breve resumo aqui. E eu já vou criar a pasta do vídeo 6. Você não precisa criar as pastas que a gente não baixa nada para armazenar. Eu crio porque posteriormente, quando eu tiver uns 10 vídeos aqui, eu vou criar a descrição destes vídeos e vou armazenar nessas pastas, ok? Então, se não quiser, não precisa criar a pasta do vídeo 5, vídeo 3, onde não armazenamos nada. Mas aqui no vídeo 4, então, a gente criou o arquivo de banco de dados. E no vídeo 5, nós fizemos os métodos do CRUD, onde a gente fez o Create Table. E também aqui em Config, criamos um método para criar o arquivo de banco de dados, pois não é possível criar uma tabela sem um banco de dados. Agora o que a gente vai fazer é testar então a parte da criação da tabela e do arquivo. Uma coisa que eu quero atentar para vocês aqui é não cometerem este pequeno equívoco que pode gerar muita confusão. É o seguinte: quando a gente exclui, desconecta primeiro, se estiver conectado, exclui o arquivo de banco de dados. Beleza. Aí eu vou ligar o meu bot. Se tudo der certo, vai fazer login, conectar, ok. Então ele criou o banco de dados e também a tabela, podemos ver que temos 20 KB. A tabela foi criada, eu posso dar um refresh aqui, que a tabela está aqui ainda. Agora, se eu excluir esse arquivo, vou desconectar primeiro, né? Se eu excluir esse arquivo e a tabela ainda está aqui, eu posso ver. O IntelliJ vai criar este arquivo se eu der um refresh. Então ele criou o arquivo, porém a tabela não foi criada. Então você pode cometer esse equívoco e quando você iniciar o seu bot não vai criar a tabela, pois o arquivo já existia. Tá? É só para explicar que isso pode ocorrer. Então beleza, quando a gente exclui, vamos excluir novamente e não vamos dar um refresh, tá? Porque se a gente dar um refresh aqui, vai criar o arquivo de novo. Simplesmente vamos dar um run e ele deve criar o arquivo e a tabela como fizemos antes. Beleza, vamos fazer os métodos para inserir registro no banco de dados, a fim de a gente persistir os dados. Como assim? Eu vou mostrar aqui. Dá um refresh aqui no banco de dados, a tabela guild, eu tenho ID, guild ID e prefix que estão vazios, né? Esses três campos aqui, essas três colunas estão vazias. Precisamos inserir os dados padrões. No caso eu defini aqui como cifrão para o prefixo padrão. Quando alguém não mudou ou alterou este prefixo, ele vai ser o cifrão. Vamos fazer o método insert. Public static void insert. E aqui vamos copiar para ser mais rápido. No caso do insert eu posso copiar de boa. Vamos adicionar a exceção à assinatura do método. E qual vai ser a minha SQL aqui? Minha SQL vai ser a seguinte. Vamos apagar isso aqui. Insert into. Aí vem o nome da tabela, dbguild. Os valores. Quais valores? Bom, a gente vai utilizar aqui um método que é o formatted. Então, quando a gente tem uma string, ele tem esse método aqui, ó. Pelo menos depois do Java 14 ou 13, se eu não me engano. Formatted. Então nós vamos formatar como? Primeiro a gente vai inserir aqui dentro dos parênteses. O primeiro dá para ver que é o integer, ID, né? ID integer, melhor dizendo. E esse é uma coluna que é auto-increment. Podemos ver aqui. Então, o banco de dados vai incrementar de um em um essa coluna ID. Logo, eu vou passar por enquanto nulo, tá? A gente vai ver como resolver isso depois. Mas por enquanto não precisa passar nenhum valor aqui em ID. Guild ID, isso sim. Então vamos definir aqui uma
string, porque ele é do tipo text, string guild id. E também já vamos colocar aqui uma variável string prefix. Se bem que a gente pode colocar essa variável aqui como char por enquanto. Vamos ver se vai ocorrer tudo nos conformes, senão a gente vai mudar para string, tá? Aqui é o seguinte, eu vou passar porcentagem S, vírgula, porcentagem S. Então, eu passei aqui algo que eu vou formatar. Aqui depois do final do text block, que também é uma string, né? Vou chamar o ponto formatted. E aqui eu vou passar então esses dois valores. Aqui é pela ordem. Qual que ocorre primeiro? É esse. Então esse vai ser traduzido para o primeiro que eu colocar aqui, que é o guild ID que eu preciso. E o segundo traduzido para o prefix. Então isso aqui é guild ID, isso aqui é prefix, tá? Assim que a gente faz com o text block, para não ter que ficar colocando aquele monte de aspas duplas, mais. Beleza, então statement, connection factor.getCon.create statement, e aqui é executar também a inserção no banco de dados. Agora precisamos também de um método para receber esses dados ou selecioná-los. Aí é um pouco diferente, tá? Então public static void select, a gente vai chamar esse método. Por enquanto não sei o que a gente vai passar ali. Vamos criar aqui também o SQL, o statement, mas aqui o statement é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui eu só estou inserindo valores, registros. Aqui no select eu vou receber esses valores, eu vou pegar esses valores do banco de dados. Então deixa eu limpar esta query aqui. Opa, aqui. Então eu vou criar aqui select, o asterisco, que significa todos, ou all, você pode colocar all também assim. Então select todos de onde? Da tabela guild. Aí eu tenho que colocar aqui onde? Where guild ID for igual. Então já vi que eu preciso de um guild ID, string guild ID. Então, onde for igual guild ID, só que eu não posso colocar aqui assim, porque eu estou dentro do text block. Então, igual a gente fez aqui antes, vamos passar o porcentagem S e dar um ponto formatted, passando aqui então o guild ID. Deixa eu só dar uma olhada se está tudo certo e limpar aqui. Então, selecione tudo da tabela guild, onde o guild ID aqui, essa coluna, tiver o valor que eu passar aqui. Daí eu vou poder passar o servidor que eu quero pegar esses valores, né? Aqui eu preciso também adicionar SQL exception, assinatura do método, e aqui a diferença ocorre. Qual é essa diferença? A diferença é que eu preciso definir um result set, que é nada mais do que uma coleção de resultados que ele me retorna. Como eu tenho 3 colunas, ele vai me retornar 3 valores: ID, guild ID e prefix. No caso aqui, se for a primeira coluna, o primeiro registro vai ser 1. Aqui guild ID vai ser o ID do servidor e prefixo, e o prefixo que está gravado no servidor. Então o result set ele vai receber statement.get statement.execute query, porque aqui é diferente, tá? Não é o execute. Então execute query e eu passo aqui o SQL. Então eu não preciso desse execute aqui, porque o execute query ele diz executa para receber os dados. Então isso aqui ele retorna um result set, tá? Execute query retorna um result set. Beleza. Agora eu preciso percorrer esse result set. Então vamos criar um loop while, que eu vou definir o seguinte: result set.next. Quando eu chamo next, eu estou pulando um
no cursor dele, ele tem um cursor. Então, se o cursor estiver no ID, quando eu chamo next, ele vai para o guild ID. Opa. Quando eu chamo next de novo, se estiver no guild ID, ele vai para o prefix. Logo, este result set, ele coloca o cursor um índice antes do primeiro. Então, vamos supor que existe um índice aqui antes do ID. É aqui que ele está. Quando eu chamo next, ele pula para o primeiro, entendeu? Por isso que não é igual a outras que tem aqui o hasNext, por exemplo, que a gente verificar se tem um hasNext. Não é assim. Ele já verifica o next, porque ele coloca o cursor antes do primeiro. Então, quando ele chama o next aqui, é verdadeiro. Por quê? Porque tem um próximo, que é o primeiro. Então, se tem o primeiro, simplesmente eu vou ver o que eu preciso pegar. Nesse caso, eu só preciso pegar o prefix. Então, vamos definir aqui o seguinte. Eu vou tirar esses dois valores aqui, join channel map e leave channel map, que seria left channel map. E eu vou passar o que aqui? Então, primeiro eu vou inserir estes dados no banco de dados. Então, vamos utilizar o insert que a gente já fez aqui, CRUD.insert, passando o que? guildid.getID e em seguida um caractere que eu vou inserir por padrão o cifrão que eu disse. Então, isso aqui vamos tirar daqui. Então, eu estou inserindo no banco de dados esses valores. O ID do servidor, que eu estou pegando aqui, dos dois servidores que o meu bot está, e o cifrão. Na sequência, eu quero retornar esses valores, porque eu vou pegar do banco de dados e colocar no meu map. Então, eu vou chamar devbot.prefixmap.put. Então, eu vou estar colocando para o guild ID aqui, porém, esse guild ID eu criei do tipo string. Então, não tem problema da gente vir aqui no nosso map, prefix map, e mudar e receber o ID do tipo string e não mais do tipo long. Vai dar um problema aqui no ping, que a gente usou ele, né? Aqui como getID long. Simplesmente vamos mudar para getID para ele pegar o ID em string. Beleza, só para não dar problema na classe ping, no comando. Então getID, vírgula, e eu vou colocar o que? Vou colocar nada mais, nada menos do que o que vier daqui de prefix. Para mim pegar, então eu utilizo result set. Aqui eu vou pegar como string, porque não tem get char, né, no caso aqui. E até tem, dá para fazer um esquema, mas o mais simples aqui é get string. Nós vamos pegar aqui o nome da coluna, que é prefix. Então, prefix. E aqui, ó, ele está retornando o que? Está retornando uma string quando eu precisaria de um caractere, né? Eu preciso de um caractere. A gente simplesmente vai colocar aqui ponto caractere na posição 0. Isso porque eu sei que o prefix só tem um caractere, mas a gente vai arrumar isso posteriormente. Como meu prefix ele só tem um caractere, vamos pegar o primeiro, que é o índice 0, mas alguém pode colocar um prefixo com mais de um caractere e vai dar problema, mas vamos resolvendo os problemas que a gente encontrar, beleza? Então vamos pegar o caractere na posição 0 aqui, que vai ser o prefix. A gente está colocando no prefix map. Agora, quando eu vou até criar um método aqui, um comando, na verdade, vamos na classe, no pacote commands, new java class prefix. Vamos rapidamente estender listener adapter. Segura Alt, aperta Insert, Override Methods, escreve aqui on guild message received e vamos aqui sobrescrever este método. E eu vou até copiar o do ping aqui rapidinho, essas duas linhas, e definir aqui o seguinte: se args
na posição 0.equals ignore case igual ao ping. Só que aqui eu já vou passar o map do prefix. Então devbot.prefixmap.get. Daí eu posso aqui, ó, event.getID, getGuild.getID mais prefix, que é o comando. Então, se for isso aí, o que eu faço? textChannel.sendMessage devbot.prefix.get event.getGuild.getID. Só que aqui o que acontece? Deixa eu colocar aqui uma string. O prefixo para este servidor é .key. Então é isso. Ele simplesmente vai me mostrar qual é o prefixo gravado no banco de dados. Então a gente vai testar aqui se está funcionando. Vamos botar aqui no CRUD. E antes eu preciso aqui, em vez de eu fazer só isso aqui, primeiro eu vou estar inserindo. A gente vai fazer melhorzinho, mas aqui é só para dar entendimento. Nesse primeiro for eu estou inserindo o dado cifrão padrão, né, que eu decidi colocar para todos os prefixos dos servidores. Caso não tenha, né, se não existe ainda, né, vai colocar o padrão que é o cifrão. E aqui eu vou estar recebendo esses dados e colocando onde? No map. Prefix map. Ponto. Ah não, já estou colocando no map aqui em select, né? Então aqui, ó, quando eu chamo select, ele já coloca. Aqui eu preciso só chamar CRUD.select e passar o guild.getID. Então aqui eu coloco no banco de dados, aqui eu coloco no map. Por que isso? A gente vai ver já já. Acho que já dá pra gente dar um stop and rerun, ver se tem algum erro aqui. Deu erro aqui, que eu já até sei onde que é, eu acho. É 37. Tá vendo aqui, ó? A gente precisa colocar entre aspas simples este formato aqui, ó. Beleza? Tem que colocar entre aspas simples. Stop and rerun. Pronto. Vamos ver o que tem no banco de dados. A gente clica aqui em tbguild. Colocou lá para o servidor. Esse aqui começa com 8, é maior, então ele foi criado depois. É o dev, eu creio. E esse aqui deve ser o decoders. Os dois têm o prefixo cifrão. Vamos aqui em dev colocar então cifrão prefixo para estar funcionando. Opa, esquecemos de registrar o evento do prefixo. Sempre que você colocar um comando e não funcionar, pode ser que você esqueceu de adicionar listener. Então, jda.add event listener new prefix. Dá um rerun. E talvez ele dê um problema agora, vamos ver. Como eu pensei. Por quê? Porque ele tentou colocar novamente os dados no banco de dados. Então, está mostrando aqui, ó, é único, você não pode inserir de novo. Para resolver isso é simples, a gente vem aqui no método insert, em vez de a gente chamar insert into, a gente chama insert or ignore into, porque se rolar algum problema que já tem esse dado, ele ignora, tá? Então ele não vai dar esse problema agora. Pronto, tá lá do mesmo jeito, dá um refresh aqui, nossa tabela. Vamos ver aqui agora então, cifrão prefix. O prefixo para esse servidor é cifrão. Agora eu vou mudar o cifrão. Vamos ver aqui no decoders também. Então deixa eu ver aqui num canal dev tests. Cifrão prefix. Não funcionou porque o meu bot não tem permissão para colocar, escrever nesse canal, né? Então deixa eu ver aqui no outro canal aqui que eu posso utilizar.
pode ser esse aqui mesmo, eu acho. Então, deixa eu ver, meu bot tá aqui, deixa eu ver se ele tá. Tá, deu erro aqui, né? Então a gente tem que reiniciar, porque deu aquele erro. Cifrar um prefixo novamente. Qual é o erro que tá dando aqui? Deixa eu ver. Ah, ele não tem a permissão. Agora foi bom dar isso, porque lembra que no momento em que eu ia dar permissão para ele nesse servidor, eu falei, não vou dar permissão, porque pode ser perigoso num servidor oficial, né? E agora sim, a gente vai arrumar aqui. Simplesmente você pode vir aqui no seu servidor, clicar com o botão direito, configurações do servidor, cargos. A permissão que o meu bot precisa é a de ler mensagens, porque ele tem a de enviar, mas ele não tem a de ler, então ele não conseguiu ler o que eu digitei. Aqui em bot, permissões, na verdade eu vou adicionar diretamente para o cargo dele, que é o devbot. Devbot está onde? Está aqui. Permissões. Vamos colocar a permissão de ler mensagens. Por enquanto eu vou colocar de administrador, porque eu não quero ficar procurando aqui, tá? Vamos colocar a permissão de administrador aqui. Se eu achar onde que tá. Se eu achar outra, eu coloco primeiro. Enviar mensagens. Gerenciar mensagens. Pedir para falar, acho que eu já passei. A de administrador está aqui, beleza. Colocamos a permissão de administrador para o devbot, pronto. Agora ele não vai dar esse problema. Foi isso que faltava, tá? Prefixo, olha só, prefixo para esse servidor é cifrão. Eu vou mudar no banco de dados o prefixo para o servidor dev. Eu vou colocar exclamação. Então a gente precisa aqui dar um submit, tá? No banco de dados estou mudando diretamente, manualmente isso aqui. Só que ainda não está no map. Então eu só mudei no banco de dados. Para ele entrar no map, o que eu precisaria fazer? Reiniciar aqui. Porque no momento que eu reiniciar, vai acontecer que aqui em select, ó, ele vai pegar. Ele não vai inserir novamente, porque a gente deu um ignore. E ele já tinha, né? Porque se a gente não tivesse dado o ignore, ele ia dar erro. Então ele não vai dar erro aqui. E simplesmente ele vai selecionar o cifrão, aliás, o prefixo, que na verdade agora é exclamação, para o servidor dev. Vamos dar um reiniciar. Tudo ok. Vamos ver então. Aqui deve continuar o prefixo cifrão. Deu um lagzinho. Daqui a pouco ele carrega. Ok. Tá cifrão ainda. E no dev ele deve estar o exclamação. Então eu vou tentar o cifrão. Não foi. Vou tentar o exclamação. Foi. Então já está mudando o prefixo. No próximo vídeo a gente vai criar um comando para mudar o prefixo de cada servidor. Então o que ia acontecer aqui? Ia acontecer que além de eu mudar no banco de dados, dar um update no banco de dados, eu iria também dar um replace no meu prefix map. Então seria mais ou menos devbot.prefixmap.replace. Então eu ia mudar o que? Ia mudar o prefixo para esta chave aqui. E aí eu ia colocar o que aqui? O que eu quisesse, que eu digitasse lá para colocar. Então a gente ia mudar aqui. Daí ia mudar tanto no banco de dados, caso eu reiniciasse ele ia pegar, e aqui no map também ia mudar já instantaneamente quando eu digitasse o comando. A gente vai fazer isso na próxima videoaula, beleza? Tá ficando muito longa já essa. Espero que você esteja gostando do curso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou entrar no nosso servidor que eu vou deixar na descrição o link. E fui! Valeu pessoal, até a próxima!